Comentário 7. O seu comentário da lição da Escola Sabatina. Oi, pessoal! Que bom estar aqui de novo para a gente conversar sobre a lição. Oi, sempre bom esse nosso bate-papo. E hoje, olha só o tema. Lição 10, para quem o fim tem chegado. É um título forte, hein? Bem direto ao ponto, né? E já começa com um verso que, nossa, define bem o tom. É 1 Coríntios 10, versos 11 e 12. Ah, sim, aquele que fala. Pode ler pra gente? Claro, diz assim: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Uhum. E continua: Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Poxa, parece que foi escrito ontem, né? Para nós mesmo. Totalmente. E a lição pega essa ideia de que as histórias da Bíblia, sabe? Como Deus agiu lá atrás. Sim, com o povo dele. Exato! Não são só história antiga, elas são mais, né? São como um espelho. O espelho e tipo um guia, talvez. A lição usa a palavra prefiguram. Isso, prefiguram. Quer dizer que mostram um padrão, algo que se repete. É por aí. Pensa em Sodoma e Gomorra ou no dilúvio. A lição sugere que esses eventos são como modelos do que pode acontecer, talvez de forma mais intensa no fim dos tempos. Entendi. Não é prever o dia e a hora, mas reconhecer, tipo, os sinais, as dinâmicas. Exatamente. E por isso o verso diz que são advertências escritas para nós. Para gente que está vivendo agora, né? Faz sentido. É um chamado para aprender com o passado, para não tropeçar nas mesmas pedras. E não é um aprendizado superficial, né? A lição até fala que precisa de reflexão cuidadosa e exploração. Sim, não é só ler correndo. Tem que pensar, conectar as coisas. Conectar Gênesis com o Apocalipse, os profetas com os evangelhos. É um estudo mais profundo. Mas como fazer isso sem só ficar apontando o dedo para eles, para o pessoal do passado? A gente corre esse risco, né? De se achar melhor. Com certeza. Acho que a chave está na humildade que o próprio verso sugere no final. A advertência é para nós. É olhar para a história e pensar, onde eu vejo isso hoje? Em mim, na sociedade. É usar o passado como um diagnóstico para o presente. Boa. E nesse estudo todo sobre fim dos tempos, advertências, onde fica Cristo? Às vezes a gente se perde nos eventos e esquece o principal. Ótimo ponto. É fácil focar no que e quando e esquecer o porquê, né? Exato. E a lição, pelo que entendi do esboço, reforça isso. Cristo tem que ser o centro, o fundamento de tudo. Sim. Sem ele, a profecia vira só especulação. Ou até medo. Pode virar, mas com ele no centro, as advertências viram um chamado para mais perto dele, para confiar nele. As promessas têm base nele. Faz toda a diferença. E aí a gente volta para o finalzinho do verso. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Como essas histórias, vistas com Cristo no centro, ajudam na prática a não cair. Olha, acho que é justamente aí que a coisa pega. Ver como gente boa, como nações inteiras caíram, é um choque de realidade contra a nossa autoconfiança, sabe? A gente se acha forte às vezes. Pois é. E essas histórias dizem, cuidado, a lição chama para vigilância, para humildade, para a gente reconhecer que a nossa segurança não está na nossa própria força ou justiça. Tá na dependência de Deus, então? Totalmente. A cada dia, é olhar menos para como a gente acha que está firme e mais para aquele que realmente nos sustenta. Então, o grande ponto dessa lição, me parece, é que estudar o passado bíblico não é tanto para decifrar um mapa do futuro. Embora ajude a entender as profecias. Sim, mas é mais para um exercício constante de se conhecer, de ver nossa necessidade de Deus usando essas histórias como ferramenta. Perfeito. É aprender com a história para não repetir os erros, né? E achar a esperança e a segurança na fidelidade de Deus que a própria história mostra. Uma abordagem que pede atenção, né? E um coração aberto para aprender. Com certeza. E fica talvez uma pergunta para a gente pensar durante a semana, né? Qual? Se essas histórias são avisos para nós, que aspecto da nossa vida hoje, ou do nosso tempo, mais se parece com aqueles padrões que levaram às crises lá atrás? Puxa,
Boa reflexão. E o que essa resposta leva a gente a fazer diferente hoje? Fica aí para pensar. Ótimo. Vamos continuar estudando essa lição, então. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Uma ótima semana de estudo para todo mundo. Isso aí. Tchau, tchau.